Santos TV apresenta Mensagens que edificam. Com o apóstolo Paulo Rebelo. Quintas-feiras, começamos semana passada, destruindo os cárceres da alma. Semana passada nós falamos sobre mágoa, um aprisionamento terrível. E hoje, dentro daquilo que o Espírito Santo vem me guiando, eu quero falar sobre rejeição. E é muito pouco tempo que eu tenho eu tenho 25 minutos para falar tudo que eu tenho para falar. É muito pouco, um assunto tão profundo. Eu falaria com você sobre isso aqui umas 2, 3 horas sem parar, de informação que eu gostaria de passar. Então eu vou procurar ser breve. Eu preparei algumas coisas ali para que você possa tomar nota, você que gosta de anotar, para que você possa entender esse assunto. Um assunto que por muito tempo ele foi mal interpretado por nós como igreja. No passado, nós víamos tudo como demônios. Então tudo que as pessoas viviam para nós era demônios, e a gente não tratava a área específica. Então a gente colocava a mão na cabeça das pessoas e fazia exorcismo, chamava o demônio, mandava ele embora, manifestação de espíritos, mas a gente não entrava na área a ser tratada, a gente não colocava o remédio no lugar certo. Então, de uns tempos para cá, o Senhor vem trazendo habilidades para o seu povo, para que a gente possa ajudar as pessoas a sair de diversos cativeiros que as situações da vida foram trazendo para ela. Então, o primeiro texto que eu quero falar com você é Isaías 49, no versículo 15, para uma base para falarmos sobre rejeição, que é um assunto bastante sério. Esse texto diz assim: porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Então o Senhor está dizendo que se a pessoa que me gera esquecer de mim, me abandonar, todavia o Senhor não me abandonará. E lamentavelmente, muitas pessoas sofrem rejeição justamente por abandono, desprezo, por diversas situações que ela viveu na sua vida, na sua história. E o que nós muitas vezes não entendemos isso? Nós apenas entendemos que nós somos o fruto do relacionamento dos nossos pais. Eu nasci porque o meu pai se relacionou com a minha mãe. Outros, talvez porque alguém da família teve um relacionamento e aí gerou você e aí teve que nascer. E por causa disso a gente assume essa identidade e a gente acaba se esquecendo que, mais do que no meu caso, Paulo, ser filho do Dirceu e da Clarice, eu faço parte de um sonho de Deus. O Senhor marcou o Dirceu e a Clarice para me gerar na terra, mas eu fui eleito nele. Eu faço parte de um projeto de Deus, por isso que ele me chama de imagem e semelhança dele. E eu preciso chamá-lo não apenas de Deus que me dá alguma coisa, mas de Pai, porque é ele que me gerou. Quantos entendem isso? E muitas pessoas não fluem em áreas da vida, ou não fluem na sua vida, porque ela passou por diversas situações na sua vida, na sua família, desde a sua concepção. A pior rejeição a ser tratada na vida de uma pessoa é quando há rejeição intrauterina. Quando ela recebeu informações no ventre. Quando ela recebeu palavras quando estava sendo gerada. Quando ela foi gerada indesejada. Por exemplo, quando ficou sabendo que era menininho, queria menininho, então começou a falar, eu queria. Então toda aquela informação a criança começa a receber. E quando ela nasce, ela recebeu toda aquela informação, ela começa depois, lá na frente, se comportar com aquilo que ela recebeu. Por quê? Porque nós recebemos no ventre a junção genética dos nossos pais. Então nós não podemos esquecer que tudo aquilo que uma mulher passa e vive na gravidez, a criança recebe na interferência. E aí quando nasce, se teve rejeições intrauterinas, ela tem diversos cativeiros que ficam aprisionando a vida dela. E que de tempo em tempo alguma área começa a ser afetada. E muitas pessoas passam muitos ciclos da sua vida, ou quando não, algumas pessoas nasceram, viveram e morreram presas dentro de um cativeiro, porque elas não sabiam disso aqui. Contudo, eu não me esquecerei de ti.
As pessoas nasceram, viveram, como se na verdade ninguém a amasse. Talvez ela tinha uma religião, sabia que existia um Deus, mas ela não sabia o favor de Deus pela vida dela. Eu digo sempre, falo isso para os meus filhos, que nós somos uma geração de pessoas privilegiadas, porque Deus está desacortinando o céu, revelando coisas tremendas e profundas para nós. Vivemos ajustados e alinhados a Ele. Eu posso, na verdade, ser desprezado, esquecido, abandonado pelas pessoas, mas eu preciso entender que eu não vivo pelas palavras das pessoas, eu vivo pelo amor de Deus, eu vivo pelo favor de Deus, pelo zelo de Deus. Eu não sei quem era a pessoa, ou quais eram as pessoas que precisavam ouvir o que ouviu agora no início deste culto, mas isso que vivemos no início deste culto é o zelo de Deus para conosco, que eu não preciso de uma palavra de alguém lá fora, eu preciso só andar na presença de Deus. Quantos entendem isso? Então, quando você é atingido por palavras, por situações que te oprimem, que te deixam lá embaixo, para de olhar para essas coisas e olhe para o centro da vontade de Deus, para o projeto de Deus. Amados, na terra seremos perseguidos, humilhados, abandonados, desprezados. Seremos, na verdade, largados para trás pelas pessoas pela fé que nós pronunciamos no Senhor, e mais ainda, quando você não corrompe os seus princípios. Então, olha para esse irmão que está meio apavorado do seu lado e fala assim para ele: você não vive pela palavra das pessoas. Fala para ele: você vive pelo favor de Deus na sua vida, porque você faz parte de um sonho de Deus. Quando eu nasci, o médico, quando me tirou da barriga da minha mãe perguntou para ele: e aí, doutor, é perfeito? Ele disse: é tão perfeito que vai ser prefeito. Está repreendida essa palavra. Eu não me rebaixo. Ele errou profissão, eu sou pastor. Mas, amados, aquele dia, não é porque a minha mãe ouviu essa palavra do médico que ela se tranquilizou. Hoje minha mãe deve entender que eu nasci no ventre dela para que eu cumprisse um propósito de Deus. Você nasceu não para cumprir um propósito na sua família, mas para cumprir um propósito de Deus na sua família. Você não nasceu porque você foi relargado, não, vamos nascer nessa família. Não, você nasceu para um propósito nessa família. A sua família tem que ser uma antes de você e outra depois de você. Conta para o teu irmão, sua família é uma antes de você. Fala, e é outra depois de você. Quantos se sentem amados pelo Pai? Quantos se sentem amados? Outro texto, Isaías 53. Como que o profeta Isaías, ele via o Messias? Olha como que o profeta Isaías falou acerca de Jesus. Isaías 53, 3. Olha que texto tremendo. Ele disse assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Às vezes a gente fala assim: eu não sei porque estão fazendo isso comigo. Quando alguém fizer alguma coisa para você, olha como Jesus teve que padecer por causa de mim e por causa de você. Jesus não tinha beleza e formosura. Jesus não é aquele cara de olho azul, cabelo comprido, peitão estourado assim para frente, como a gente vê em alguns desenhos e alguns filmes. Jesus tinha um rosto achatado, parecendo de um cearense, porque o judeu tem a cabeça meio arredondada. Não tinha beleza nenhuma, porque Jesus não poderia atrair as pessoas pela beleza. As pessoas eram atraídas a seguir Jesus pela palavra que saía da boca dele, que eram palavras do trono do Pai. Então, quando ele vem para nos levar os pecados na cruz, ele foi desprezado por todos. No lugar que ele habitava, ele foi humilhado. Ele chegou a dizer: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Ele disse também que os seus profetas não têm honra na sua própria casa. O lugar que ele teve uma moradia, o ano que vem, quando nós estivermos em Jerusalém, você vai em Cafarnaum, e você vai ver o lugar onde Jesus morava. Aquele lugar, hoje está pedra sobre pedra, ruína. Sabe por quê? Porque ele disse: Cafarnaum, Betsaida e Corazim, não ficará pedras
sobre pedras. Por quê? Porque não ouviram a voz do Senhor. Ele foi desprezado, ele foi rejeitado, ele teve que sofrer dores por causa de mim, por causa de você. Os homens, quando estavam próximos dele, escondiam o rosto, porque não queriam andar com Jesus. Prova disso, que as pessoas que ele curou, que ele restaurou, que ele abençoou, as pessoas que ele estendeu a mão, que ele ministrou, no dia que ele está lá exposto, eles gritam o quê? Solta Barrabás. Ele foi rejeitado, ele foi humilhado, mas em momento algum ele gritou: chega, eu não quero ir para a cruz por causa desse povo ingrato, não, quero voltar para o céu. Não, irmão, ele foi para a cruz como ovelha muda, porque ele sabia do propósito pelo qual ele nasceu. Eu estou aqui hoje para te dizer que você nasceu para um propósito de Deus, e não se renda para essas situações que vêm sobre você. Quantos entendem isso? Outro texto, Salmo 27:10, porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Na versão mais ampliada, que a Bíblia Viva fala que o Senhor me receberá de braços abertos. E o grande problema nosso é que o dia que quando a gente passa problemas, afrontas e situações adversas, o que a gente faz? A gente recorre no braço de um amigo, de uma colega, de um colega. A gente vai procurar respostas, às vezes, num livro de romance, numa história na internet, numa rede social. Vai falar com gente que não tem nada para acrescentar na nossa vida. Pelo contrário, levar a gente mais para o abismo ainda. Quando nós estivermos passando momentos adversos, quando alguém me desampara, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me render ao Senhor. Aonde? Eu dizia para uma pessoa outro dia, que a forma mais simples que eu entendi para aprender a orar, porque a gente precisa praticar a oração para ter relacionamento. Então, se você tem dificuldade para orar, faça uma dinâmica na sua casa. Pegue 2 cadeiras na sua cozinha, senta em uma, e na outra você fala: Jesus, senta aqui, vamos conversar um pouco. E começa a conversar com a cadeira, como se ele estivesse ali, e ele vai estar. E começa a contar para ele como você contaria para alguém. E aí, apóstolo, se esqueça que uma oração não é um monólogo. Uma oração é um diálogo. Fale, mas esteja pronto para ouvir o que ele vai falar, porque ele vai falar no seu espírito. Vai puxar sua orelha, vai falar uns não para você. Faz uma carinha de gente duvidosa e fala assim para o irmão: inclusive está precisando de uns nãozinhos. Fala para ele. Aleluia. Está passando dificuldade, vai buscar com ele, vai falar com ele. E o que a gente faz? Se deprime, vai tomar remédio. Aí começa a atrair na mente todo tipo de pensamento. É porque eu não sou nada mesmo nessa vida. É porque nada para mim dá certo. Ué, o que você ama vai vir sobre você. Se você ama a tragédia encontra pouso. Se você ama a presença de Deus encontra pouso. Acontece com você aquilo que você ama. Você é aquilo que você se alimenta. E aquilo que você se alimenta é quem governa você. Se você se alimentar da palavra de Deus, é porque ela tem governo na sua vida. Quantos entendem isso? E daí, apóstolo, por que você está falando isso? Para que eu possa chegar na palavra rejeição. E a palavra rejeição, as 4 traduções mais apuradas para essa palavra é essas 4 aqui: abandono, desamparo, desprezo e exclusão. Por incrível que pareça, a rejeição é tudo que Jesus passou. Abandono, porque quando ele pediu para os discípulos que andavam com ele: olha, vocês fiquem aqui, vigiem, que eu vou subir para orar, vou falar com o Pai, eu volto já. Quando ele volta, ele está abandonado ali, porque os discípulos estavam todos dormindo. Quando Jesus envia os discípulos para andar, entra no barco, atravessa para outra margem, vai para uma nova dimensão, vai para uma nova etapa, vai para um novo ciclo. Ok, já eu alcanço vocês. Quando Jesus começa a andar nas águas, para chegar perto do barco, eles olham para aquele vulto e gritam o quê? Um fantasma! Desamparo. Quando ele está indo para a cruz, está levando a cruz para morrer por mim e por você, cospem na cara dele, batem na cabeça dele, dizem para ele: você não é o filho de Deus, se você é o filho de Deus, faz alguma coisa. Desprezado, foi excluído quando disseram: solta Barrabás. E às vezes acontece uma coisinha que a gente já se acha o pozinho, a formiguinha da terra. Características que uma rejeição pode apresentar numa pessoa. Isso não é regra.
Isso pode acontecer. São resquícios de uma rejeição. Tem excesso ou perda de peso. Pessoa que tem descontrole, tanto para perda quanto para ganhar peso. Síndrome de rejeição. Depois que eu comecei a entender libertação, o Espírito Santo me fez voltar alguns anos da minha vida. Quando eu tinha 11, 12 anos, eu sempre fui meio desajustado, meio fora de forma. Eu sempre fui de uma outro tipo de forma. E chegou uma época dessa minha idade, que por ser assim, exagerado no tamanho, eu tinha vergonha de ir na loja para provar uma roupa. Então eu não comprava calça jeans. Minha avó era costureira e ela tinha que fazer calça para mim, eu só usava calça de costureira. Porque eu ia na loja para provar uma calça, para que desse na cintura, a calça tinha que ser muito comprida. E assim por diante, ajustava na cintura, mas as pernas ficavam muito largas, enfim, era totalmente desajustado. Não tinha essa facilidade que a gente tem hoje de roupa, alguns poucos anos atrás, porque eu também não sou assim também não, viu irmão, eu sou 4.2, aleluia. Então quando eu comecei a trabalhar com libertação, tratamento na vida das pessoas, o Espírito Santo precisou tratar uma área da minha vida. Lá atrás eu também tive rejeição por causa da minha estrutura física. E amado, esse é o nosso problema. E isso é um resquício que vem na vida da pessoa por causa de alguma rejeição. E a rejeição não está apenas no nosso ventre, não está apenas dentro da nossa família, está em diversas áreas que a gente vive. Outro resquício, procura algo para suprir. Tem pessoas que para suprir a rejeição, ela se atola num vício. Bebida, cigarro, droga. É algo que ficou no espiritual dela. Não se esqueça que a rejeição move todo o nosso espiritual e toca no nosso físico. Ela precisa fazer compras desenfreada para suprir. Ela busca pela beleza para ser aceita. Ela busca o corpo perfeito para que as pessoas possam aceitá-la. É resquício de uma rejeição que está dentro da vida da pessoa. Outra coisa fala com voz fraca e insegura. Pessoas que têm dificuldade para se expressar no meio dos outros. Resquício de uma rejeição, de uma situação que ela viveu um dia que marcou e bloqueou a vida dela. E isso, irmãos, pode ter acontecido um dia dentro da sua casa, com uma palavra mal colocada, pode ter acontecido com um professor que um dia te deu uma advertência, pode ter acontecido com um patrão que um dia te deu uma advertência. Isso bloqueia áreas da nossa vida, a gente para de fluir. Quantos entendem o que eu estou falando? Isso não é uma regra, são resquícios. Outra coisa, descuida da aparência. Pessoa que não se preocupa também em nada com a sua aparência. Tanto faz estar bem apresentado como não está, tanto faz. Outra coisa, anda encurvada. Sabe aquelas pessoas que só andam assim? Você fala, a cabeça, a pessoa não levanta a cabeça, ela anda prostrada. É síndrome de rejeição, ela ficou enclausurada. Por quê? Você tem aprendido aqui. Tudo que acontece dentro, espelhe fora. O que é uma doença? É alguma coisa que está lá dentro, está expelindo no corpo. E o nosso corpo, ele demonstra o que tem dentro da gente. Dores, não é? O rim, por exemplo, é as nossas emoções, você conhece isso. É artrite, artrose, que é o joelho, é conflito do passado, essa parte do corpo, com o presente, que é essa parte aqui. Então o nosso corpo, ele exala, ele mostra áreas da nossa vida que está com problema. Então, pessoas que andam encurvadas. Existem pessoas que os cantos da boca ficam para baixo e os olhos não brilham. Pessoas que perderam o brilho, sabe, fica prostrada, síndrome de rejeição. Tem aparência triste, se olha para a pessoa, ela está sempre com aparência triste. Tem alguma coisa lá dentro que está mal resolvida. Tem alguma coisa lá dentro que quando ela põe a cabeça no travesseiro se torna viva. Esse é o problema. Quando a gente não entende isso, a gente carrega por muito tempo alguma coisa. Normalmente, quando tem isso, a gente não gosta de lembrar da situação. Porque quando a gente lembra da situação, traz dor. É a mesma coisa que você cavocar a ferida. Você mexer na ferida, traz dor. Outra coisa, evita olhar diretamente nos olhos das outras pessoas. Pessoas que não gostam de encarar. Significa que tem alguma coisa que está mal resolvida ali. Volto a dizer, se você conhece alguém que está assim, não vai falar para ela, você tem rejeição. Meu apóstolo falou, pelo amor de Deus, não vai me caçar rolo. Eu estou falando para você que essas são características que exalam
na vida de uma pessoa que tem uma rejeição ali dentro. Quantos entendem isso? Possíveis sintomas da rejeição: falta de habilidade para tomar decisões. Tipo assim, ô bem, precisamos comprar um fogão. Vamos trocar, porque o nosso já faz 22 anos que a gente está com o fogão já, e o forno está amarrado com elástico. Mas não é elástico daqueles branquinhos, é de pneu de carro, é de câmara de ar. Ah, tá bom, vamos lá. Aí passa na loja lá e vê o fogão. Vamos, mês que vem nós compramos, amor. Aí o mês que vem volta com o bem lá. E agora, bem? Não, vou seguir. Acho que não é a hora de nós comprar agora. Tenho medo de tomar decisão. É insegurança. Isso é resquício de rejeição, de situação que passou lá. Vacila até para tomar decisões mais insignificantes. Até para a cor da camisa, cor da calça, cor da roupa. Teme começar coisas novas, mesmo lhe oferecendo ajuda. Ô irmão, faz isso, ou vai ali. Não, Deus me livre. Por quê? Porque nossa, Deus me livre, tem um pavor. Irmãos, você só vai saber se vai dar certo se você fizer. Nosso problema é a gente não ter vontade de arriscar. A pastora Rosana um dia ministrou isso para nós. Ela disse que fé é correr risco. A fé é a prova, certeza, convicção das coisas que você não vê, mas que você crê. Você vai ter que correr um risco. Todo mundo fala, não vai dar certo, mas você tem fé, você fala, vai, porque Deus falou que vai. Você tem que correr um risco. O problema nosso é que a gente não quer correr risco. E quando nós não caminhamos na presença de Deus, ou temos alguma coisa mal resolvida dentro de nós, a gente não consegue começar coisas novas. Quando lhe pedem que faça algo, ele diz, não sei fazer. Faz isso aqui. Não sei. Mas você já tentou? Não, mas nem vou não sei fazer, nem vou me pôr a fazer. Coisinha que um dia tomou um não lá atrás. Ou alguém um dia falou, você é um burro. Ou o patrão falou, você é um incompetente. Travou, bloqueou. Quantos entendem o que eu estou falando? Não pede as coisas de que necessita. Não gosta nem de se expor. Habilidade para tomar decisões, falta de habilidade, um caso sério. Segundo, vida no mundo da fantasia. Não participa facilmente de brincadeiras. Está todo mundo se estragando da risada, está lá assim. Você não achou engraçado? Eu não, você achou isso engraçado? Não achei. Não dá uma risada, não brinca. Sabe, é diferente o negócio. Por quê? Tem alguma coisa mal resolvida lá dentro. Não, esse é meu temperamento. Cuidado que nem tudo é temperamento. Pode ser uma ferida. Pode ser um esconderijo. Não faz contatos com os outros. Eu vivo no meu mundo, esse é meu mundo, eu penso assim, eu creio assim. Por quê? Porque quem um dia foi ferido não dá oportunidade para mais ninguém. Porque todas as vezes que alguém se aproxima, levanta a muralha de proteção, dizendo assim, lá vem outro, querendo fazer comigo o que fizeram lá atrás. Muito sério isso. Tem medo de responder e fazer perguntas. Por quê? Porque um dia perguntou, foi mal respondido, porque um dia falou e foi mal interpretado, então é melhor, eu vou me calar agora, vou ficar na minha. Problema, seríssimo, sofre. Fica muito tempo sozinha, isolamento. Gosta de se isolar. Mas você tá por aí. Outra, fica muito tempo diante da televisão ou lendo. Não, porque eu sou uma pessoa assim, culta. Nem sempre é cultura, é esconderijo. Pergunta para quem está do seu lado, você conhece alguém assim? Prefere amigos imaginários do que amigos reais. É melhor ter amigo imaginário. É melhor ter amigo na rede do que ter amigo físico. Porque os físicos são tudo traíra. Por quê? Porque um dia já teve problema com amizade. O grande problema é que a gente não sabe separar amigo e colega. Colega é quem fala o que você gosta de ouvir. Amigo é quem contraria você. O amigo não te deixa errar. O colega te leva para o erro. E o grande problema nosso é esse, não saber diferenciar o que é colega e o que é amigo. Amigo bom é aquele que chega em você e fala, Braizinho, está errado, rapaz.
Não faça isso. Ah, e se fosse meu amigo, concorda. Não, amigo não concorda. Amigo te põe no caminho. Dá risada e fala para o teu irmão: amigo te põe no lugar certo. Então agora fala para o irmão: se você me tem como amigo, se eu estiver no caminho errado, fala para ele: pode chegar junto e me coloca no caminho certo. Falei hoje de manhã para os irmãos, e queridos, preste atenção nisso, pegue para a sua vida. A palavra de Deus nunca vai te afrontar. Quando você vem na igreja e Deus dá uma palavra mais forte, mais firme, Ele não está te afrontando, está te confrontando. Quem afronta é Satanás. Você pode ver aqui lá quando Saul está para pelejar contra Golias, eles estão 40 dias ali. Ele está o quê? Está afrontando o exército de Israel. Agora Deus não te afronta, Deus confronta você, para mostrar que áreas da nossa vida estão erradas. Quantos entendem? Onde eu parei? Prefere amigos imaginar? 3. Estou tendo que correr, não dá, estou com o limite, já estourou meu tempo. Mau comportamento repetido deliberadamente. Tem o hábito de mentir ou de roubar. Conhece gente mentirosa ou não? Não, né? Graças a Deus. Prejudica-se a si próprio ou aos outros. Tem gente que tem essa mania, que prejudica as pessoas, arma situações para as pessoas, por causa de uma rejeição. Outra coisa, chama a atenção fazendo alguma coisa proibida. Sabe que não pode, sabe que não deve, mas prefere fazer. Por quê? Síndrome de rejeição. Faz coisas insensatas ou perturba os outros constantemente. Sabe aquelas pessoas que não são agradáveis, são perturbadoras? E chega perto de você, rouba a sua atenção, rouba a sua paz, rouba a sua alegria. É gente que está sofrendo com rejeição. Manifesta uma atitude extremamente competitiva. Conhece gente competitiva que se acha melhor que todos? Porque eu faço, porque eu sei, porque eu sou, porque eu posso, porque eu consigo, porque eu tenho. Gente competitiva. Isso é porque um dia ela sofreu alguma coisa lá atrás e hoje ela precisa mostrar para as pessoas que ela faz. Talvez alguém um dia falou para ela: você não faz, você não sabe. Ela falou: eu não sei mesmo, mas agora eu vou mostrar para todo mundo que eu sei. Então ela passa a se tornar uma pessoa competitiva. Isso é tão danoso na vida da pessoa. Por exemplo, eu sempre fui muito meticuloso com a arrumação. Eu gosto das coisas organizadas. Mas eu chegava na igreja, eu abria aquela porta para vir trabalhar, eu olhava aqui, se o vaso estivesse fora do lugar, eu vinha arrumar na hora. E eu achava que isso era virtude. Como é que chama essa coisa? Perfeccionista. Aí, quando eu comecei a estudar libertação, eu vi que perfeccionismo é uma ação diabólica. Então quer dizer que tem que largar tudo jogado, apóstolo? Não. Tem que deixar tudo organizado. Porém, isso não pode colocar você num cativeiro. Porque quem é perfeccionista não descansa. Porque ele fica procurando o que tem que arrumar. Sério isso. Conhece alguém perfeccionista? Aleluia. 4. Excessivo esforço para agradar. Dá presente às pessoas constantemente na intenção de comprar o carinho e a amizade. Tem gente que ela só consegue se relacionar fazendo esse tipo de coisa, porque ela não se sente aceita. Então ela precisa dar alguma coisa para as pessoas aceitá-la. Sintoma de alguma coisa que ficou errada lá atrás. 5. Chora com facilidade. Chora. Faz birra por coisa pequena. Eu telho. Sabe aquelas criancinhas mimadas? Porque tem rejeição. Queixa-se de que ninguém gosta dele ou dela. Mas choveu, molhou. Que foi que você está triste? Ninguém gosta de mim. Quer ver? Eu vou na igreja e ninguém conversa comigo. Isso aí é síndrome de rejeição. O problema é que a gente, na verdade, gosta que os outros venham até nós. E nós não vamos até os outros. Por quê? Tem alguma coisa a ser resolvida. Não, é que eu sou assim. Não, não é assim. Te tornaram assim. Dá para imaginar o céu assim? Deus num canto, o Espírito Santo no outro. É que eu sou assim. Não, irmão. Já pensou quando você for para o céu? Você ficar assim no céu? Chorar no céu? O que foi? Eu não estou bom hoje porque eu não tenho. Não, querido. Estamos ajeitando tudo aqui para ir para o céu restaurado. Aleluia. Medo de ficar sozinho, de só ficar sozinha. Medo.
Medo é um cativeiro, porque alguma coisa aconteceu lá atrás, e esse medo às vezes foi gerado lá no ventre, quando eu recebi aquela informação assim, ó, eu não queria isso, não era nessa hora, travou, aí gera medo da rejeição. 6, despreza-se a si própria e aos outros, critica e julga. Mas choveu, molhou, só sabe criticar os outros. Vai conversar com ela, está criticando. Você viu o Marquinho? Porque o Marquinho. Você viu o Adams então? Meu Deus do céu. O Braizinho, em vez de filmar direito, não filma direito. Só sabe ficar fazendo churros e fritando para Mariane. Churros não. Misto quente. Ele colocou a foto na internet ontem. Então, é só crítica e julga. Hoje eu coloquei uma frase, eu estava lavando minha garagem, porque de segunda-feira e de quinta é faxina em casa, e eu fico a parte de fora. Eu estava lá lavando minha garagem, o Espírito Santo falou assim para mim, Paulo, a gente nunca pode julgar ou criticar aquilo que a gente não conhece, e não pode falar aquilo que não vive. A gente tem essa mania. E quando a gente critica muito, ou a gente julga muito, é porque tem alguma coisa lá dentro mal resolvida. Quantos compreendem? Culpa os outros pelos seus erros. Também não tive vitória por causa do Luciano. Não recebi minha porção por causa da Grace. Então a gente fica botando desculpa. Eu falo muito essa frase, eu falo muito isso com meu filho. Porque eu falo para ele que a coisa para ele não é fácil. Falei para ele, filho, você nasceu para ser filho de pastor, não é mole não. Porque filho de pastor é assim, se você está fazendo as coisas, as pessoas falam assim, lógico que está fazendo, é filho de pastor. Se não faz, nem o filho do pastor não faz. Eu falei, então filho, tem que ter um ponto de equilíbrio, você tem que entender as coisas. Tá certo, pai. Então de vez em quando acontece algumas coisas, eu vou conversar com ele e ele começa, não, mas eu falei, filho, quem muito justifica é porque não gosta de se arrepender. Repete isso comigo, quem muito justifica é porque não gosta de se arrepender. Pronto. Como é que você reage quando você é questionado? Você aceita e reconhece o erro, ou você logo vai apontar alguém, ou amor, desculpa, vai arrumar desculpa? A maior virtude do ser humano é quando ele fala assim, verdade, está errado, e eu errei. A coisa mais bonita que tem é reconhecer o erro. Por quê? Reconhecendo o erro, você tem a oportunidade de corrigir. Quantos entendem isso? Mas se tiver rejeição, cativeiro. Outra coisa, encontra desculpa para justificar o seu comportamento. Lógico que eu sou assim. Vocês nunca me deram isso? Filho fala muito isso, né? Lógico que eu sou assim, pai, você não me dá, eu queria tanto um iPad, um iPhone, você não dá. E aí começa a apontar as coisas. Por quê? Porque vive por as coisas que recebe. Quantos entendem? Diz coisa do tipo, eu sou melhor do que a Rebeca. Eu sou melhor do que o Francisco. Eu sou melhor do que a Débora. Pessoa que bate muito no peito, que fala que é melhor do que os outros, é porque tem alguma coisa lá atrás que não foi resolvida. Porque quem é bom em alguma coisa sempre diz, ela é melhor do que eu, porque é necessário que eu diminua para que ele cresça. Vocês entendem isso? Então eu não tenho mais tempo, eu preciso orar com você, amém? E quero orar sobre isso agora. Que se há algo na sua vida que você identificou e que o Espírito Santo testificou, nós vamos cancelar isso hoje em nome de Jesus. E nós vamos ajustar a sua vida desde quando o Senhor sonhou com você. Uma pessoa feliz, grata, uma pessoa que valoriza o que tem nas mãos, uma pessoa que é feliz com o que tem, uma pessoa que é feliz na família que está habitada, em nome de Jesus. E se há esse sintoma de rejeição, você vai sair daqui certo hoje que pode todo mundo virar as costas para você. Eu falo isso quando eu vou fazer batismo. Os que eu batizei sabem dessa frase. Quando nós estamos lá dentro da água, não tinha tesão, eu pergunto, está aqui porque alguém te pressionou? Não. Normalmente é assim, não. Estou aqui de livre espontânea vontade. É. Pode todo mundo abandonar Jesus, você não abandona Jesus por nada? De jeito nenhum, Jesus é tudo. Chora. Eu pergunto, pode todo mundo abandonar, você fica firme com Jesus? Fico firme com Jesus. Então pode todo mundo esquecer de você. Pode ninguém mais ligar para você, curtir as suas coisinhas no Face. Pode todo mundo abandonar você.
Mas existe um que está sempre de braços abertos para te abraçar, para te amparar, porque o seu nome está escrito na palma da mão dele. Antes a sua mãe e seu pai falam assim: vai ser a Mariazinha, vai ser o Tibúrcio. Antes ela pensar isso, ela falou assim: vai ser meu. Você é do Senhor. Põe a mão no ombro do irmão, fala isso para ele: você é do Senhor. Fala para ele: sabe que tem umas coisas suas que não dá certo? Porque você nasceu para ele. Esse é o problema. Vamos orar? Fiquemos em pé. Eu queria ficar mais um tempo aqui hoje com você. Ficaria até umas 2 horas da manhã. A gente já podia ficar direto para a vigília, né? E a minha janta? Como é que eu vou fazer com a minha janta? Vai jantar. Essa solitária aí vai descansar já. Essa sucuri aí. Amém? Vamos orar. Eu não vou chamar você aqui na frente para não te expor, para que você não fique exposto. Você vai orar aí no seu lugar. Dá uma olhadinha para o irmão do lado assim, fala para ele assim: me dá espaço aí, irmão. Abre assim a asa da águia, ó. Dá esse espaço de braço. Você pode avançar para os corredores aí, pede um espaço para ele aí. Por que você está fazendo isso, apóstolo? Porque você precisa identificar agora. Se alguma coisa dessas aqui está acontecendo, é porque tem alguma coisa que não está resolvida. E o Espírito Santo vai trazer o seu espírito onde é. E você vai ter que se desligar desse momento. Você vai ter que se desligar dessas palavras, dessas situações. Faz de conta que na sua mão vai ter um botãozinho aí que nem você usa direto no seu computador, que chama delete. Você vai deletar essa fase, esse momento da sua vida, e vai ajustar ela no centro do Senhor. Amém? Feche os seus olhos. Se por um momento você tiver necessidade de chorar, não se preocupe. O Senhor vai arrancar você do cativeiro. Feche os seus olhos. Abra a sua mão assim, as duas, bem abertas assim. Esqueça das pessoas que estão à sua volta. Espírito Santo, nós ouvimos a Tua palavra, fomos relembrados pelo Senhor, de que pode todas as pessoas nos esquecerem, nos abandonarem, nos desprezarem. Mas o Senhor, Pai, nos recebe de braços abertos. E às vezes, Pai, um tempo da nossa história, da nossa caminhada, nós sofremos palavras, momentos, porque alguns também foram rejeitados no ventre, foram rejeitados pelo pai, pela mãe, foram rejeitados no meio da família, pelos parentes, por professores, por amigos, foram rejeitados, Pai, por pessoas que exerceram autoridade. E isso o Senhor trouxe na vida dessa pessoa rejeição, cativeiro, fez com que ela vivesse momentos da vida dela, Senhor, que trouxesse tanto desprezo, tanto sofrimento e sufocamento, que ela deixou de viver alguns momentos bons na Tua presença. Hoje, Pai, nós Te conhecemos de fato como o Senhor é. E Pai, em nome de Jesus, eu oro nessa hora, para que esse homem, essa mulher, esse jovem, esse adolescente, Pai, se há um cativeiro de rejeição na vida dele e dela, em nome de Jesus eu Te peço, arranca eles dali agora, toma ele e toma ela nas mãos, tira ele de lá, Pai, dessa caverna, em nome de Jesus. Oh Pai, nós estamos rogando nesta noite para que esse tempo de sofrimento acabe, em nome de Jesus. Ela não vai mais deitar, Senhor, e vai ficar com aquele pensamento que atormentava. Ela não vai mais ter medo de se relacionar, ela não vai mais ter medo de se expressar, ela não vai mais ter medo, Pai, de exercer os seus pensamentos, em nome de Jesus. Ela não vai ficar, Pai, procurando a beleza, Pai, externa, para ser bem aceita pelas pessoas, em nome de Jesus Cristo. Ela reconhece, Pai, a identidade dela, é imagem e semelhança do Senhor, nasceu para um propósito seu. Somos perfeitos porque o Senhor nos fez perfeito. Em nome de Jesus, se há uma enfermidade que assola esse homem, essa mulher, por uma rejeição, eu Te peço, cura agora o corpo, cura a alma, cura o espírito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, arranca, Pai, ele do cativeiro, arranca ela desse cativeiro, quebra, Pai, esse cárcere, quebra, Senhor, essas prisões, quebra essas algemas, quebra essas amarras, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, que ela agora libere perdão para essas pessoas, Pai, que liberaram uma palavra sobre ela, que as fez ficar nesse cativeiro. Em nome de Jesus, liberamos essas pessoas. Em nome de Jesus, liberamos essas pessoas, Pai, para que elas possam viver a caminhada delas, e nós venhamos a viver a nossa, em nome de Jesus.
E reconhecemos, Pai, que há um propósito Seu na nossa vida. Há um propósito Seu na minha vida. Há um propósito Seu na vida deste homem e desta mulher. Eu estou ligando relacionamentos afetivos no céu agora. Eu estou ligando relacionamentos matrimoniais agora, em nome de Jesus. Há casamentos que estavam a ponto de ruir por causa de rejeição. Em nome de Jesus, Pai, restaura agora esse matrimônio. Restaura a vida sentimental, a vida afetiva, emocional, espiritual, ministerial deste homem e desta mulher também, em nome de Jesus. Pai, a vida profissional de alguns não flui, a vida profissional não anda, não caminha, tudo que põe a mão não dá certo, anda para trás. Em nome de Jesus, restaura a obra das mãos, em tudo que colocar as mãos para fazer será bem sucedido, em nome de Jesus. Pai, estou declarando isso, porque quando declaramos na terra, é porque o Senhor já anunciou no céu. Aquilo que profetizamos na terra, é porque o céu já se movimentou, e o Senhor marcou essa noite para restaurar essas pessoas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu reconheço, assim como essa igreja reconhece, que nascemos nesse dia, porque o Senhor marcou esse dia. Lembre do dia que você nasceu, lembre do dia do seu nascimento. Você nasceu nesse dia, porque Deus escolheu esse dia. Alguns de vocês quase morreram no nascimento, mas você está vivo, viva, porque você faz parte de um sonho, de um projeto de Deus. Pai, nós reconhecemos o Seu zelo desde o dia que fomos gerados. Reconhecemos, Pai, desde o dia que o óvulo das nossas mães foi tocado pelo Senhor, e ali o Senhor nos disse: vai nascer, vai nascer, vai nascer para um propósito. Nós assumimos esse propósito agora na nossa vida, Pai. E rompemos com os cativeiros, rompemos com as algemas, em nome de Jesus. Olhe para mim agora, faça assim com a sua mão. Alguns estavam andando assim. Eu vou contar até 3, você vai soltar os 2 braços e vai gritar: eu sou livre. Amém? 1, 2, 3. Agora você vai fazer nas suas... Pode bater palma. Junta o pé, junta o pé, junta o pé, junta o pé. Vou contar até 3. Quando eu contar até 3, você vai abrir e vai contar e vai gritar que você é livre. Entendeu? 1, 2, 3. Você não vai ficar mais preso. Você vai se mover com autoridade. Em nome de Jesus. Bota a mão aqui. Alguns só dormem à base de remédio. Alguns só andam à base de remédio. Hoje o Senhor vai restaurar a sua alma. Alguns vêm na igreja, mas não entendem nada do que Deus fala. Não consegue aplicar na vida. Hoje Deus vai curar a sua alma. Eu vou contar até 3. Quando eu terminar de contar, você vai gritar: eu sou livre, vai tirar a mão bem rápido da sua mente. Amém? 1, 2, 3. Olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele: nós somos livres. A Bíblia nos fala que o Senhor deseja levar a mim e a você a lugares altos. Quem me conhece sabe que eu amo a águia, por isso que tem uma aqui. É inspirador para mim. E a águia, quanto mais ela sobe, quanto mais ela bate a asa para subir, mais ela descansa. Há descanso para a águia quando ela se movimenta. Quando ela está com as suas asas abertas e cortando o ar para poder fazer a aerodinâmica, para poder descer, ali ela está fazendo esforço. Quando ela está se movendo, ali há uma resina que libera nela, que traz descanso para ela. Então abre os braços. Nunca se contente a viver em puleiro. Ninguém vai impor mão sobre você e vai aprisionar você. Você nasceu para ser livre, para voar em lugares altos. Se você estava preso, amarrado por pessoas, as pessoas aprisionaram você por causa de dogmas, de sistemas, de coisas, eu declaro que você é livre. Se eu fosse você, eu já começava a mover essas asas. Você também não nasceu para ciscar nada no chão, você nasceu para ver as suas adversidades de cima, assim como o nosso Deus é grande. Então você só precisa saber de uma coisa: alcance lugares altos no Senhor. No meio da adversidade, lembra que você é uma águia para alcançar os propósitos do Pai, em nome de Jesus. Alguém livre aqui? Sou livre, sou livre.
vertido, lavou-me, curou-me, sou livre em Cristo Jesus. Oh, você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Glória a Deus!